Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais o novo diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o executivo Jefferson Cherigat, que irá conversar conosco nesta manhã. Aliás, quero já agradecer, Cherigat, muito obrigado, Jefferson, pela vinda aqui aos estúdios nossos. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Abre Aspas, a SP Rio Mais. Tudo bem? Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com os espectadores da Rio Mais e conte comigo, vamos lá. Cherigat assume a diretoria-geral no lugar do Marcelo Nunes, que ocupou o cargo de forma transitória de julho a dezembro de 2021 e que passa agora a ocupar o cargo de diretor de desenvolvimento de negócios. Participa também dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira, que está de forma remota. E começando aqui, Jefferson, a gente falou um pouquinho que o seu nome ele foi confirmado já há uma semana, com recente esse anúncio feito oficialmente pelo parque. Como é que está sendo esse processo de assumir esse cargo diante da responsabilidade, de dirigir um complexo que é tão importante não apenas aqui para a região, mas para todo o estado e quiçá para o Brasil inteiro, que é o Parque Tecnológico? Rodrigo, assumir o parque eu considero ao mesmo tempo como um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade. Como eu digo muito para as pessoas que eu tenho encontrado nessa primeira semana, para quem vem de fora e está acostumado a ver outras realidades do Brasil, a gente às vezes aqui dá por favas contadas o parque, mas não tem nada igual no Brasil. São José já é uma cidade muito especial pelo parque industrial que ela tem. Ela já produz produtos de exportação que não tem nenhum outro lugar do Brasil que a gente produz com esse nível de técnica, de tecnologia, de processo, enfim, com um valor agregado tão alto como essa indústria integra. E o que a gente faz lá no parque é uma coisa sem paralelo no Brasil como um todo. Então, existe uma responsabilidade muito grande da atual diretoria de a gente levar isso adiante. E é um prazer enorme estar aqui além de tudo isso. E como é que você observa o quanto da sua experiência, da formação sua, podem até contribuir para essa nova função que o senhor está assumindo agora? Eu tenho mais de 20 anos como executivo, trabalhei em empresas de diferentes formatos, tamanho. A Unilever foi minha escola, eu trabalhei 13 anos lá. A última experiência eu trabalhei 1 ano e meio no governo federal, na Valec, implementando infraestrutura ferroviária, lidando com um outro gigante do Brasil, que é o agronegócio. E toda essa experiência eu trago justamente para a gente poder desenvolver o parque nos próximos 15 anos. A gente está agora num momento muito especial, onde o Conselho de Administração está fazendo o planejamento para os próximos 15 anos, junto com a Ernst Young e com a gente, e onde a gente vai visualizar o que o parque deverá estar fazendo daqui a 15 anos. E, obviamente, depois de uma estratégia, vem a parte mais complicada. Claro que se você errar na estratégia, você erra a direção, mas o grosso do problema é como você vai executar essa estratégia. E é isso que eu fiz ao longo da minha carreira como um todo. Hoje, se a gente pensar, há 15 anos atrás, o parque era uma ideia, como as ideias que chegam lá para a gente no Nexo, uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa e a gente ajuda a tornar aquela ideia uma empresa, um negócio viável, que gera receita, que gera empregos, que gera riqueza para o município, para o nosso estado, enfim. E o que a gente tem agora, parque, 15 anos depois, é essa empresa. Então, quando a gente pensa nos próximos 15 anos, com certeza a gente vai chegar num local que hoje a gente nem imagina. Com certeza. Zé Guilherme? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Tá baixo o retorno dele. Tá baixinho o retorno para ele? Agora acho que estamos ouvindo melhor. Bom dia, Jefferson. Agora sim. Bom dia, Zé. Bom dia, bem-vindo ao Abre Aspas e bem-vindo a São José, São José. É o seguinte, você está assumindo num momento muito importante do país, que é a chegada, a implantação do 5G, E a gente sabe aí que o parque está muito envolvido na questão do 5G. Como que você está encarando esse desafio específico? Uma boa pergunta, Zé. E o 5G, obviamente, vai revolucionar a velocidade e a forma como a gente se comunica. E quando a gente pensa no país como um todo, o grosso, como eu falei, São José é uma exceção no país, mas o grosso do que a gente produz são commodities. E isso está espalhado pelo campo. E a conectividade desses polos com outros polos é uma coisa absolutamente crucial e estratégica para o país.
Em função disso, né, o parque hoje, né, com a chegada do 5G e o polo que a gente está desenvolvendo lá para isso, a gente vai estar no front do que vai ter de mais moderno e mais atual sobre o 5G e entendendo como é que a gente vai poder levar isso espalhado para o Brasil como um todo. Então, quando a gente pensa, um dos clusters que mais tem crescido lá com a gente, e a gente está no processo agora de criar uma APL, é a APL do agro. E o agro vai precisar muito dessa conectividade. A gente já tem umas 32 empresas no parque hoje que trabalham fornecendo algum tipo de serviço, algum tipo de produto para o agro. E o 5G vai ajudar isso muito. É um outro polo, né, quando a gente pensa, né? Tantos estados aí, todo o centro-oeste, quando a gente pega todo o Mato Piba, né, nenhum desses estados tem um polo de desenvolvimento de engenharia, de tecnologia, de inovação como São José. De repente, com essa conectividade agora, a gente vai poder aproximar os nossos engenheiros aqui de São José do produtor rural, dos agrônomos que estão nesses estados. E a gente vai poder levar a solução para lá. Ou seja, a gente vai, graças ao 5G, graças a esse desenvolvimento, poder importar demandas para a gente ter a oferta sendo produzida aqui e levado até lá. E isso daí, obviamente, vai colocar o país ainda num patamar mais elevado em termos de produtividade de agricultura em vários estados brasileiros, inclusive o nosso estado de São Paulo. Jefferson, a gente ouve muito falar da economia do conhecimento, né? Ligada ao avanço tecnológico. Então, eu perguntaria para você como a tecnologia, né, vai contribuir para a inclusão social. Quer dizer, qual o papel aí de um polo como esse de São José dos Campos, dentro desse cenário da economia do conhecimento, como fazer para que tudo isso chegue na população e também na população menos favorecida? A pergunta é excelente, José. Eu acho que quando a gente fala de conhecimento, no fundo o que a gente está falando é disseminação de inteligência. A gente fala muito, por um lado, de inteligência artificial, internet das coisas, por aí vai. Mas, na prática, todo o esforço que vem sendo feito aqui no município, e todo o destaque que o município tem em elevar o nível educacional da população, é uma coisa que casa perfeitamente com o que a gente faz lá. Por quê? À medida que a gente dá espaço para jovens empreenderem, pegarem suas ideias e transformarem isso em empresas, a gente está ensinando um caminho de profissão, um caminho de vida para esses jovens. A gente tem alguns projetos sociais, por exemplo, são das galerias do empreendedor, onde a gente faz exatamente isso. A gente pega pequenos comerciantes ou pequenos provedores de serviço e ajuda eles, junto com o Sebrae, a capacitá-los e entender como eles podem aperfeiçoar o negócio. A gente, são iniciativas assim, e muito do que a gente vai conseguir criar de novas empresas, novos negócios, que permitem esses jovens entender e falar o seguinte: peraí, tive uma boa educação primária, secundária, tenho interesse em fazer uma faculdade, mas eu também tenho interesse em desenvolver um negócio e eu posso desenvolver esse negócio. Até porque existe uma coisa comum em todo mundo que começa um startup com uma ideia, ele não tem dinheiro. Então, eu acho que essa maior disponibilidade de informação, ela vai puxando o nível educacional da população. Isso vai permitir que a gente forme pessoas e que elas possam encontrar caminhos de vida, porque no fundo é isso. Todo mundo que está ali estudando e depois quer trabalhar, quer encontrar uma maneira de se realizar profissionalmente, de prover para si mesmo, de construir um capital, e de poder dar educação para os filhos, dignidade, e tudo isso daí acaba sendo estimulado. E é muito interessante porque o processo de criação de uma empresa, ele é muito democrático. No fundo, quando a pessoa tem uma boa ideia e a gente consegue ajudar a incubar isso e elevar isso para uma empresa, se a ideia for verdadeira e ela for sólida, isso se transformar em um negócio, tiver uma fonte de receita, os investidores vão aparecer. E quando o investidor aparece, ele não está importando de onde veio a pessoa, de que forma, onde ela estudou, ela está interessada no capital que aquilo pode gerar. Então isso é uma coisa que vai ser bem interessante de acontecer. Como fazer para o capital chegar para apoiar esses projetos das startups aí do parque? Existe uma política, vamos dizer, agressiva para tentar atrair investimento? Ótima pergunta, José. A gente está agora, no momento, fazendo esse planejamento de 15 anos. E um dos vetores, sem dúvida, vai passar por aí. Porque, no fundo, que a gente começa a pensar em várias coisas, mas tem muita gente hoje interessada em investir.
né? E se a gente pensar o que vai ser os juros de renda fixa nos próximos anos, né, a gente dificilmente volta num ciclo de juros altos como era no passado. Era muito fácil, você colocava no giro, num título de renda pública e com baixíssimo risco, para que você vai investir? Né? Agora é diferente, né? A gente já está num outro ciclo, isso já vem de alguns anos, e a tendência é cada vez mais terem pessoas querendo entrar nisso. Então, da mesma forma que houve um processo de educação das pessoas para poder investir no Tesouro Direto, né, e depois começar a poder investir em ações, e muitas dessas agências, né, muitos desses brokers espalhados pelo Brasil fizeram esse papel, a gente tem um papel importante de educar e ajudar a que empresários e investidores potenciais entendam como é o processo de investir numa startup. Quais são os riscos associados, o que tem que ser avaliado, como fazer para a gente aumentar a liquidez para esse mercado. Né? E tem uma coisa que ela é muito básica. À medida que você começa a ter projetos bem-sucedidos, e tudo que a gente faz lá no parque é isso, pegar uma ideia, começar a maturar, desenvolver essa organização, até que chega no ponto onde ela é graduada e ela segue para um outro caminho e vai, né? Tudo que a gente quer estabelecer isso, ou seja, tudo que a gente quer desde o momento que a gente filtra e faz a seleção da ideia, é criar negócios viáveis. E, ao mesmo tempo que a gente, educando esses investidores e trazendo, aproximando eles do parque, aproximando eles dessas startups, a gente começa a ter dinheiro sendo injetado ali. E aí é óbvio, né? Como qualquer investidor, na hora que você investe um negócio desse e vê que ele começa a dar certo, isso pode ser uma estratégia nova de diversificação para o seu portfólio, como também pode pegar o gosto, porque no fundo é um investimento que é muito fácil de você ver. Né? Você está vendo quais empregos você está gerando, então todo empresariado que tem interesse em desenvolver a região e criar riqueza para a região vai ser beneficiado com isso também, além, obviamente, de todas as pessoas que vão estar ali com seus sonhos depositados naquele startup. Rodrigo. Muito bem. Jefferson, eu queria agradecer. Eu acho que a gente deseja que tenha sorte aí, que venha muitos trabalhos, até porque a gente percebe a importância e também o carinho. Eu não sei se você já tem sentido isso, o carinho que o joseense tem pelo Parque Tecnológico. Não apenas o joseense, mas eu acho que as outras cidades aqui da região do Vale do Paraíba também gostariam muito de ter uma estrutura como tem esse complexo, como tem atualmente aqui em São José dos Campos. Então a gente deseja ótimos trabalhos aí nessa gestão em que você assume, e as portas aqui da SP Rio Mais estão sempre abertas, até porque a gente quer acompanhar as novidades, a gente quer acompanhar as atualizações, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela entrevista, ótimo ano para você e para todos aí do Parque Tecnológico. Rodrigo, José, ouvintes, foi um prazer enorme estar aqui, como eu disse, é uma honra, um privilégio, uma responsabilidade estar assumindo o parque, e a nossa missão é fazer com vocês se apaixonem ainda mais e tenham ainda mais orgulho do nosso parque. A gente foi pioneiro em fazer isso, São José foi pioneiro em fazer isso, e a gente tem todo o local legítimo para liderar isso e atrair investimentos do Brasil inteiro para cá e a gente ajudar a desenvolver o nosso país também. Muito bem, obrigado Jefferson, sempre bem-vindo aqui no Jornal Abre Aspas.